Bom dia, irmãos. Deixa eu ver aqui. Bom dia, queridos. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, hoje também é uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando mais uma vez da Palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, também creio que vai ser aqui projetado, no Salmo de número 127. Se você não reconhece, pelo número, provavelmente quando nós conversarmos aqui, fizermos uma leitura, você provavelmente reconhece o texto desse salmo, seja na versão da NVI, na versão revista atualizada. A palavra de Deus diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Pai, porque nós já entoamos orações, ó Pai, ao Teu santo e poderoso nome, cantamos hinos de louvor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso na Tua presença e queremos, ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesse lugar, e pedimos que o Senhor venha, ó Pai, através do Teu Espírito, ó Deus, iluminar, ó Pai, a Tua palavra, que ela continue, ó Deus, falando ao Teu povo, ó Pai, e aqueles que têm ouvido, para que nós possamos ser também transformados, impactados, ó Pai, levados à reflexão através daquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que eu te peço, ó Pai, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 127, como eu falei, é talvez um dos textos mais conhecidos, um dos salmos mais conhecidos. E o meu grande desafio nessa manhã é justamente não falar aquilo que o salmo não diz. Um salmo praticamente autoexplicativo, mas é um grande desafio a algumas tomadas de decisão práticas, em relação a duas áreas da nossa vida, que são áreas que tem grande importância na nossa estrutura, ou no nosso contexto pessoal, particular, e que nós também já discutimos em algumas séries, em relação a esses dois elementos. Essas áreas, que são o trabalho e a família, que o Salmo 127 vão nos alertar, nos ensinar uma série de questões. Nós já conversamos na nossa última série, Calma, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do trabalho, sobre a nossa forma de lidar com algumas situações, e na lavanderia, nós falamos também sobre várias questões do contexto familiar, e o Salmo 127 reúne esses dois pilares da nossa organização de vida e coloca da forma como a gente pode desfrutar da maneira adequada desses dois elementos. O Salmo 127 é um salmo de romagem, atribuído a Salomão, então é um salmo que, por muitos anos, enquanto o povo de Deus seguia nas peregrinações para Jerusalém, eles iam entoando esses cânticos, e não somente o Salmo 127, mas enquanto o povo de Deus se dirigia a Jerusalém, eles iam, de certa forma, revisando a sua vida, revisando as suas prioridades de vida, e numa vida, obviamente, não tão complexa como a nossa, o trabalho e a família eram elementos centrais. Então, revisando esses elementos, eles iam caminhando rumo a Jerusalém. E uma coisa que é fundamental nós entendermos, primeiro, esse Salmo 127, não é uma crítica à necessidade do trabalho, e nem uma crítica a nenhuma forma de atuação de trabalho. Então, o que o salmista está levantando aqui não é se devemos ou não, ou qual tipo de trabalho nós devemos fazer, mas
a grande pergunta, né, que ele faz é quando o trabalho, quando aquilo que é uma bênção do Senhor para a nossa vida, quando aquilo que é uma bênção, né, ou deve ser uma bênção do Senhor, né, para a sociedade, quando que o trabalho pode se tornar algo inútil. Esse é o grande alerta do salmista para nós, para que nós possamos fazer nessa revisão de vida, para que a gente possa entender em que lugar ou de que forma nós estamos lidando com essas questões. Né? Desde sempre, a sociedade valoriza determinados tipos de trabalho. Às vezes, a gente, no nosso contexto, né, social, na nossa vida, muitas vezes a gente olha, né, e pensa que talvez um trabalho seja, né, mais importante ou mais honrado do que o outro. A gente olha, às vezes, né, para o médico, né, o engenheiro, o advogado, e tem lá, olha como se essas profissões tivessem uma função, né, algum desenvolvimento mais, né, não sei se importante é a palavra correta, né, mas a gente tem uma forma de lidar diferente. Né? Eu tive a oportunidade de morar numa cidade uma vez e, na troca de governo, o pessoal que fazia a coleta, né, do lixo parou de trabalhar, e é uma cidade que chovia muito, então, em uma semana, 7 dias, a cidade virou caos. Né? Veio aquela chuva, aquele monte de lixo, né? Já começaram uma série de situações, foi para a questão da saúde pública. Então, não existe trabalho que seja mais ou menos importante, né? Mais ou menos honrado na visão do salmista. A ideia é que todos nós trabalhamos, a ideia é que todos nós contribuímos, né? E quando nós entendemos e colocamos o nosso trabalho, né, no local correto, a sociedade, a comunidade e a nossa vida como um todo, ela é realinhada a partir dessas questões. Então, nos 2 primeiros versículos, nós temos 2 ilustrações que o salmista usa, e elas são, para nós, grandes ilustrações, né, de como o Senhor lida com essas situações. Então, primeiro versículo, né, se não for o Senhor o construtor da casa, inútil será trabalhar na construção. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Não sei se vocês sabem, né? Mas minha primeira formação, eu sou engenheiro, eletricista, né? Minha especialização é telecomunicações, mas na fase comum da engenharia, né, a gente trabalhou também junto com o pessoal da Civil, e se nós pensarmos, né, em edificar a casa, não é uma situação extremamente complexa. Né? Para que a gente possa construir uma casa, você precisa, obviamente, né, de um planejamento, uma boa planta, os materiais adequados, né, tempo hábil, bom trabalho, e pode não ser, né, a melhor das casas, né, nem toda no prumo, mas sai uma casa. Então, qual que é essa ideia, né, do que o salmista está falando? Ele não está falando, obviamente, sobre edificar fisicamente uma casa. Né? O que ele está trabalhando, de que forma ele está apresentando, né, quem é o nosso Deus. No Salmo 127, né, que é atribuído a Salomão, o salmista está apresentando o caráter de Deus. Quem é nosso Deus e a forma como ele lida com as nossas ações, né, com os nossos planos, com aquilo que eu e você pretendemos desenvolver. A ideia aqui, né, e talvez o primeiro ponto que eu gostaria que a gente lembrasse, né, Deus não faz distinção entre profano e sagrado. Né, talvez nos nossos termos mais comuns, né, Deus não faz distinção entre o que é do mundo e o que é gospel, né, o que é evangélico, o que é da igreja. Né, Deus não faz distinção entre o secular e o eclesiástico, né, e o sagrado, coisa parecida. O Senhor está interessado em todas as coisas que nós nos propomos a fazer. Então não existe essa distinção, né? Por mais que o povo de Deus seguisse para Jerusalém, eles estavam refletindo, pensando que o nosso trabalho, as nossas atividades,
aquilo que nós fazemos, né, mesmo não sendo, né, um trabalho físico, né, talvez a gente tenha aqui jovens, adolescentes, né, que estão estudando, que se dedicam a outras atividades, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós empenhamos o nosso coração, tudo aquilo que nós empenhamos o nosso esforço, é do interesse de Deus. Então não existe essa ideia, essa separação, né? Nós que vivemos numa vida extremamente, né, compartimentada. Então, de segunda a sábado, a gente vive um estilo de vida, né? A gente se preocupa com uma série de demandas, e aí domingo, nesse período, eu estou na igreja, e aí parece que a gente se transforma, né? A gente sai, vai mais calmo, né? Segunda-feira, você está agitado lá, já chega xingando, né? Chutando, fala palavrão, tem que fazer acontecer e tal. Domingo não, domingo é o dia do Senhor. O Senhor não faz essa diferença. Tudo aquilo que nós desejamos realizar faz parte daquilo que o Senhor tem também interesse. Ou seja, não existe nenhum tipo de atividade, não existe nenhum tipo de ação, não existe nenhum tipo de planejamento que nós podemos excluir o Senhor. Né, tem muita gente que tem, né, dificuldade, às vezes fala, né, quando a gente fala de contribuição da igreja, né, o dízimo, 10% e tal, né, se esse é um indexador correto e etc. Quando a gente fala de Novo Testamento, quando a gente fala de engajamento, né, no reino, é 100%. Né, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu ganho está dedicado em prol da obra, né? Seja financeiramente, seja aquilo, né, os nossos recursos físicos, emocionais, tudo aquilo em que nós nos dedicamos, o Senhor tem interesse. Então, a grande pergunta do salmista, né, ou a grande pergunta que nós podemos fazer a partir da leitura do Salmo 127 é: quando o Senhor não está edificando a casa? Né? O que pode acontecer, ou de que maneira nós podemos nos dedicar a algum projeto em que o Senhor, né, não tem nenhum interesse. Então, o Senhor não edifica a casa, ou o Senhor não vai conosco, né, diante de algum projeto, quando as motivações desse trabalho, né, desse projeto, quando a edificação dessa casa vai contra as prioridades que o Senhor estabelece para a nossa vida. Seria muito contraditório, né, quase esquizofrênico, se o Senhor abençoasse, né, se o Senhor fizesse parte de um projeto que vai contra todas as prioridades, tudo aquilo que o Senhor estabelece como valor real para a nossa vida, para a nossa história, e nós precisamos fazer sempre essa retomada, essas perguntas, né? O que nos motiva? O que nos motiva a trabalhar? Né? O que nos motiva a dedicar a nossa energia, os nossos recursos, como eu falei, sejam eles financeiros, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, o que realmente, né, te faz ter energia, empenho em fazer alguma coisa. Se talvez, né, quando a gente pensa no reino de Deus, para você é uma grande dificuldade, né, um grande lamúrio, venho para a igreja, mas venho assim, né, porque minha esposa me levantou, porque, né, senão meu filho vai ficar constrangido, senão eu vou falar para o meu filho que é bom, mas ele vê que eu não estou nem aí e tal. Se isso não te motiva, se estar aqui, se estar em comunhão, se fazer parte desse projeto, né, não realmente, usar um termo não muito adequado, né, se fazer parte desse projeto não faz com que você empenhe, né, a sua vida, os seus recursos, aquilo que você tem de melhor, talvez você esteja dedicando isso para outros projetos que não são prioridade do Senhor. Às vezes a gente tem aquela vontade, né, de trocar de celular, comprar um carro, comprar um terreno, construir, né, os primeiros passos do casamento, montar uma casa, uma série de coisas. Tudo isso são coisas boas. Né? Não é que o Senhor não está nessas coisas.
Mas se nós invertermos a prioridade do que é fundamental para a nossa vida, o Senhor pode, né, nos deixar ali tocar esses projetos sem que realmente tenha uma conclusão daquilo que seja prioridade para o Senhor. Né? Quantas vezes e quantos exemplos nós poderíamos trazer aqui de pessoas que se dedicaram, né, a projetos que inicialmente pareciam bons, né, mas que resultaram muitas vezes na destruição do casamento, né, destruição de amizades, destruição de laços, né, dentro da comunidade, dentro da igreja, destruição de igrejas. Né, quantas comunidades que muitas vezes não racham, né, porque as pessoas se propõem a fazer grandes projetos ou projetos que não estão na agenda do Senhor. Né? De que maneira, né, nós podemos ter sempre esse termômetro diante de nós? Que nós possamos sempre buscar, procurar, estarmos atentos àquilo que é importante e fundamental para o Senhor. O exemplo da casa é um exemplo muito rico, né, porque, obviamente, a gente está falando de um texto, né, muito antigo, mas para nós hoje, a casa também tem um significado. É um significado de segurança. Acho que todo mundo fica à vontade em casa. Né? Às vezes, eu estou em casa, se, né, alguma pessoa chega lá de surpresa, você não espera, né, que eu esteja, sei lá, na melhor roupa, né, que você tem ali no seu armário. Né? Você não espera que a pessoa esteja lá de terno, esperando, né, quando alguém vai tocar aqui na minha casa. Não. Em casa a gente fica à vontade. É um local de intimidade, é um local de segurança, mas a casa também, muitas vezes, é um local da nossa identidade. Né? Você olha para a sua casa ali, você quer decorar da forma como te agrada, você quer deixar, né, um ambiente que te traga ali, né, esse conforto, esse prazer, mas a casa também é um local, muitas vezes, de status. Né? Não sei aqui em Indaiatuba, mas se eu falar o nome aí de 2, 3 condomínios, provavelmente se a pessoa fala assim, onde é que você mora? Ah, mora em condomínio tal. Falou, opa, esse aí, né, um terreno nesse condomínio é tanto. Essa pessoa está muito bem de vida, né? E às vezes a nossa vida começa a entrar a partir dessa relação, né? Você construir algo, você desenvolver um projeto, que você não está preocupado em honrar o nome do Senhor, em glorificar o nome do Senhor. Você não está nenhum momento preocupado se o Senhor realmente está nesse projeto. Né? Você inverte totalmente as suas prioridades, como eu falei, cuidado familiar, cuidado das pessoas, às vezes o seu cuidado pessoal, né? Nós ouvimos isso na nossa última série. Né? Você abre mão muitas vezes da sua própria saúde, do seu bem-estar emocional, físico, espiritual, para um projeto de status. Né? Não, eu tenho que morar em tal lugar. Eu tenho que construir tal casa. Mas uma casa menor não comporta a sua necessidade? Comporta, mas eu quero que todo mundo saiba. Né? Ó, fulano que mora naquela casa. Né? Em Tatuí tem um condomínio lá que tem uma casa que os carros da garagem giram. Né? A garagem gira e a garagem é toda de vidro. Todo mundo sabe, né? Quero que as pessoas olhem, né, e, de certa forma, admirem ou entendam, né, que eu tenho determinado status ou determinada situação. Meus irmãos, isso é uma inversão total de prioridade. Né? É quando um projeto se torna um peso. É quando nós realmente tiramos o Senhor do centro da nossa vida, do centro da nossa história. E a gente está usando o exemplo da casa, que o salmista usa, mas como eu falei, né, muitas vezes pode ser a busca por uma profissão. Uma vez, né, vocês sabem, eu sou professor no ensino médio, e eu fiz uma pergunta para a sala. Né, eu falei, olha, se você tivesse a certeza, a partir de hoje, ensino médio, né, aquela tensão de vestibular, se você tivesse certeza que a partir de hoje, independente da profissão que você escolher, você vai ter um bom salário, não vai te faltar nada, você vai ter uma boa roupa, boa comida, né, um bom lugar para morar, o que você faria? Aí um fala assim, eu não faria nada, né? Ia ficar no boteco bebendo o dia inteiro, tal, tal. Eu falei, não, estou tentando fazer uma pergunta mais profunda, né? O que realmente te motiva, né? Porque o pessoal fala, não, eu quero medicina, mas realmente você gosta, né? Você sabe o que é? Ou você só pensa porque, né, você acha que vai ter um sucesso financeiro e tal. Então, muitas vezes os nossos projetos, né, têm um monte de acessórios, né? Não, porque
porque precisa disso, precisa daquilo outro. Mas o primeiro passo é nós entendermos as nossas motivações. E, obviamente, né, se as nossas prioridades são as prioridades que agradam ao Senhor. Então, se a nossa identidade, se a nossa segurança, né, se a gente passa a viver para demonstrar, para sustentar, né, determinado estilo de vida, determinada manutenção, né, de algum tipo de status que está distante daquilo que o Senhor espera de nós, nós precisamos retomar, né, relembrar aquilo que o Senhor nos convida a refletir. Porque quando a gente vê o apóstolo Paulo, quando a gente vê, né, como que os cristãos se relacionavam, nós somos chamados de servos, né, de escravos, literalmente. Né, o nosso status é servir. A lógica no reino é completamente diferente muitas vezes da roda, né, que a gente entra para tentar desenvolver, né, essas questões que estão dispostas aí na nossa sociedade. A segunda ilustração é, né, então, quando edificar é em vão, quando edificar é inútil, quando nós nos dispomos a realizar projetos sem a vontade de Deus. E quando o Senhor não está nos nossos projetos, quando as nossas motivações são totalmente equivocadas, né, quando elas estão pautadas na eventualidade do mundo, na onda, né, que a nossa vida vai entrando muitas vezes, a gente precisa literalmente, como nós ouvimos na última série, parar, refletir e analisar as nossas prioridades para que a gente possa retomar aquilo que o Senhor espera de nós. Então, o que o salmista fala do caráter de Deus é muito importante, porque o Senhor, né, que criou todas as coisas, o Senhor que estabelece todas as leis do universo, ele se preocupa com o que nós fazemos, por que nós fazemos e como nós fazemos. Ou seja, o que nós fazemos, por que nós fazemos e como nós vamos alcançar determinado objetivo, o Senhor se preocupa em estar conosco nesse projeto, para que a gente não inverta as nossas prioridades e não tente estabelecer os nossos reinos e não o do Senhor. A outra imagem que nós vemos no versículo 1, se o Senhor não vigia a cidade, inútil será o sentinela montar a guarda, ou inútil será guardar a cidade. Segurança, meus irmãos, é uma prioridade humana. Não é que o Senhor não esteja preocupado com o nosso bem-estar. Muito pelo contrário. Né? O Senhor, a gente tem vários salmos, vários textos na Bíblia em que o Senhor estabelece que Ele cuida de nós. Né? O Senhor é meu pastor e tantas outras situações. Então, o próprio conceito de fé no Antigo Testamento tem essa ideia de confiabilidade. Fé não é uma energia mística, né, que você usa para mobilizar o Senhor para fazer aquilo que você desejaria que acontecesse. Então, fé tem muito mais essa ideia de confiabilidade, né? Ou seja, eu sei quem construiu esse palco. Por mais que, né, eu não sei a estrutura, o que está ali embaixo. Então, se eu sei que foi um engenheiro, né, ou dependendo se eu sei quem é o engenheiro que construiu esse palco, eu posso ficar aqui tranquilo, porque eu sei que esse palco não vai cair. Então, essa ideia de fé, da confiabilidade. Você pode olhar até falar, olha, isso não é confiável, mas se foi fulano, eu posso passar por esse caminho. Né? A ideia do pastoreio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum. Então, o Senhor, ele não é sacana conosco. Ele não fala assim, ó, pode confiar, mas você vai estar inseguro. Né? Não existe coisa pior do que a insegurança. Se a gente pensar em termos, né, da sociologia ou da própria organização social, um dos grandes problemas é a insegurança. Né? A gente vai ter o nosso Thomas Hobbes, né, vai falar a questão da própria instituição do Estado. Olha, para que não existisse, né, uma situação caótica,
A gente abre mão das nossas vontades para ter segurança. Segurança faz parte da organização social, né? Então, a ideia aqui não é que é errado buscar segurança, né, ou que o Senhor não se preocupa com a nossa segurança. Mais uma vez, a ideia aqui, né, do salmista é de que maneira ou quando o Senhor não está nos nossos projetos de segurança. A primeira, talvez o primeiro grande alerta que eu gostaria que a gente refletisse é: o Senhor não está nos nossos projetos de segurança quando a nossa busca por segurança está atrelada, está enraizada com o pecado. Meus irmãos, muitas vezes a gente pensa o pecado como algo, né, moral, como, né, igual eu falei, se escapa alguma coisa e tal, pisei na bola. Mas muitas vezes nós nos pautamos, nós vivemos a nossa vida muito mais próximo, né, dos valores dessa estrutura pecaminosa do que realmente aquilo que Deus propõe para nós. Quando a gente entra nessa roda, né, do consumo, quando a gente entra nessa roda, né, do status, quando a gente vive a nossa vida pautada em valores que não tem nada a ver com o reino de Deus, nós estamos vivendo muito mais assegurados, né? A nossa identidade é muito mais formada por essas questões pecaminosas do que por os valores do reino. E muitas vezes, infelizmente, nós buscamos também essa segurança em ações que são realmente, né, caracterizadas como pecado, né? Às vezes, dentro da nossa empresa, a pessoa, né, frauda o atestado médico, chega atrasado, não tem diligência nenhuma com o trabalho, faz tudo de qualquer jeito e quer que o Senhor abençoe, né? Ou o contrário, né, o patrão não paga, chega no final do ano, né, sonega tudo quanto é tipo de imposto, não trata o seu funcionário da forma como deve tratá-lo e, olha, quero que minha empresa dê certo. Meus irmãos, o Senhor, Ele não está arraigado, né? Ele não faz parte, Ele não faz aliança com essa relação pecaminosa. Os nossos relacionamentos, né? Quantos relacionamentos, sejam no casamento, relacionamentos afetivos ou relacionamentos pessoais, que são pautados por relações abusivas, né? Muitas vezes, dentro do casamento, a gente tem adulterado, né? Às vezes com questões, né? Seja de digitais, né? Ou se mantém contato, pornografia e tantos outros problemas que a gente pode ter dentro de uma relação. Como eu falei, dentro de um relacionamento afetivo, questões abusivas, né, de você não considerar a pessoa, querer dominar, controlar, viver sempre nessa insegurança para que, não porque você ama a pessoa, mas porque você quer satisfazer o seu próprio ego. Meus irmãos, a igreja, o povo de Deus, a comunidade, não é para falar que essas coisas não acontecem aqui. Muito pelo contrário. A igreja, a comunidade é para que essas coisas sejam curadas. Aqui é um homem de Deus que está falando. Aqui é o povo de Deus que está refletindo. Fala, olha, inútil será, né, se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será nós montarmos guarda. E aqui, obviamente, a gente não está falando de um monte de soldado, né, que fisicamente quer montar guarda. O que ele está falando? Olha, não adianta nada nós fazermos grandes planos se a nossa raiz, né, se aquilo que alimenta no mais profundo desses planos tem uma origem pecaminosa. Às vezes a gente quer que o nosso nome, né, seja exaltado. Por exemplo, lá na Torre de Babel a gente vê, qual que é o problema de construir uma torre? Entre aspas, nenhum. Né? Mas a motivação para que aquela torre fosse construída era para que aquelas pessoas olhassem, olha, esses homens não precisam de Deus. Para que fossem conhecidos, né, em toda a terra o seu nome. Então, a ideia, meus irmãos, como eu falei, da comunidade é para que essas coisas sejam curadas. Por isso que nós precisamos, e
Eu falo isso, o pastor Laci também, a liderança como um todo. Por isso que nós precisamos de relações profundas, relacionamentos reais e não superficiais, para que a gente possa realmente expor num lugar seguro. Essa é a função da igreja, essa é a função da comunidade, que essas coisas sejam saradas através do exemplo de Cristo, através da ação do Espírito. Então, se você, às vezes, fazendo uma faxina aí da sua vida, tem encontrado indícios, como eu falei, seja sincero. Seja sincero, primeira coisa, nós não enganarmos a nós mesmos. Você tem tido dificuldade para largar dessa raiz pecaminosa, porque não é fácil, a igreja está aqui para isso, senão a gente vira um clube. Fica gostoso nós estarmos aqui de manhã, conversando, batendo papo, às vezes a gente conhece alguém interessante, toma um café depois, sua vida vai seguindo da mesma forma. Não, meus irmãos, o Senhor não toma parte de projetos em que a raiz, em que o elemento pode estar ali obscuro, é pecaminoso. Então nós precisamos ser sinceros, abrir mão, muitas vezes do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que a gente possa expor, para que a gente possa curar, para que a gente possa trabalhar esses elementos. Outra coisa, quando o Senhor não está presente nos nossos projetos de segurança, quando nós achamos que somos forte o suficiente ou autossuficientes, quando a nossa segurança não depende do Senhor. Eu acho muito interessante aquela passagem, entre Ló e Abraão, e eles precisam dividir, seguir caminhos opostos, e Abraão dá a Ló a oportunidade de escolher. Ló, escolhe para onde você vai. Ele vê o lugar com um campo melhor, uma cidade bem estruturada. Provavelmente Ló olha para aquele lugar e fala, com certeza ali é muito mais seguro. Meu gado vai ter alimentação, a minha família vai estar protegida numa cidade estruturada. E a gente vê o caos que acontece, Sodoma e Gomorra. Então, ao invés de honrar Abraão, ao invés de orar, pedir direcionamento do Senhor, Ló vai apenas naquilo que ele está vendo, apenas na sua percepção. E, meus irmãos, quantos de nós já não tivemos experiências negativas, a gente olhou, parecia que era bom, seja o relacionamento, seja o emprego, seja uma profissão, uma série de coisas que a gente poderia se decepcionar. A gente olha e fala, não, mas é óbvio que isso é muito bom. É óbvio que isso é a melhor opção. E a gente não tem o discernimento real, um cuidado de orar, de perguntar, de se aconselhar. Quem você tem 100% de confiança? A gente tem um grupo de amigos, entre pastores, eu, Laci, a gente chama de lenhadores, o Carlos, que está em Curitiba, e o Luiz, que pastoreou muitos anos em Araraquara. E a gente fala assim, olha, amigo é quem fala a verdade. Então, amigo é amigo. Então, entre nós ali, a gente pode falar de tudo. A gente confia plenamente que o que está ali entre nós compartilhado vai ficar entre nós. E se realmente tem algo que nos desabone, essas pessoas têm autoridade para falar, olha, Lucas, isso aí, cara, você pisou na bola. Não vai por aí que vai dar problema no seu casamento. A gente tem mais experiência nisso. Eu tenho mais experiência naquilo. E quantas vezes, como eu falei, nós dedicamos tempo para a oração. Não precisa olhar no Evangelho de Lucas, quantos exemplos os discípulos encontravam Jesus orando de madrugada. Antes de escolher os 12, Jesus passa uma noite orando, e vários registros de uma vida de oração. Isso nos isenta de qualquer tipo de erro? Lógico que não. Porque o Senhor trabalha também nas nossas adversidades. Mas quando nós achamos, normalmente isso acontece quando a nossa vida está muito boa. Você está ganhando bem no emprego, saúde lá em cima, Quando você está cheio de si, aquela ideia, cuidado para que você
não caia. O que Paulo fala, né? O bem que eu não quero, né? O bem que eu quero, desculpa, eu não consigo fazer, e o mal que eu quero, que eu não quero, desculpa, né? O mal que eu não quero, toda hora está diante de mim. Então, nós precisamos desse cuidado. A nossa segurança depende totalmente do Senhor. Então, no primeiro versículo nós trabalhamos, né, a ideia dessa motivação imprópria do trabalho e esse alto esforço, né, que, como diz o salmista, torna o trabalho inútil. No versículo 2, mais uma verdade que o salmista nos ensina: inútil será levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E se você está com uma Bíblia Revista Atualizada ou com uma Bíblia NVI com as notas de rodapé, está ali, né? O Senhor concede, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, quando que o trabalho pode se tornar inútil? Quando ele ultrapassa o limite daquilo que é estabelecido por Deus. O trabalho é uma bênção, meus irmãos, mas quando ele ultrapassa, quando ele se torna, né, a nossa forma de identidade, quando você passa por cima de pessoas, né, às vezes até de você mesmo, da sua saúde, do seu cuidado, de uma série de coisas, o trabalho se torna inútil, vão. É óbvio que tem projetos que exigem mais de nós. Provérbios 31 fala do óleo da meia-noite, né? E é exaltado, né? Às vezes a gente precisa realmente, né, queimar um pouco mais, nos dedicarmos um pouco mais. Mas olha que interessante, olha a sensibilidade do salmista. Quando você trabalha demais, quando você acha que o seu esforço vai gerar o resultado, né, daquilo que você espera, o salmista nos mostra um princípio básico do caráter de Deus. Deus dá, Deus ama dar, Deus ama presentear, Deus ama abençoar aqueles que descansam nele. Deus não ama ou não abençoa aqueles que mais trabalham por Ele. Muitas vezes a nossa igreja também se torna um peso. Então você tem que estar no culto, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ter 10 ministérios, né? O cara abrir mão da família. A igreja também pode, né, se tornar esse trabalho inútil. Por quê? O Senhor, Ele não abençoa, Ele não galardoa, né? Ele não derrama bênçãos àqueles que mais trabalham. Como eu falei, né? Primeiro ponto, não só secular ou eclesiasticamente. Então, o Senhor não abençoa quem mais trabalha, o Senhor abençoa quem descansa nele, quem confia no Deus que serve. Ou seja, não é a minha força, não é o meu esforço, o Senhor, exemplo lindo, né? Ele dá o sono, Ele dá o descanso, ou Ele dá enquanto nós descansamos. Meus irmãos, tem coisa mais bonita que isso? Você poder ter paz no descanso. Olha, posso colocar a cabeça no meu travesseiro, ou literalmente, né? Posso ficar um período aqui sem fazer nada, porque eu sei que o Senhor trabalha. Essa sociedade complexa que nós temos hoje, o Senhor continua organizando, cuidando, abençoando e derramando as suas bênçãos, que são fruto da sua graça. Por fim, meus irmãos, concluindo, nos últimos versos, né, a gente tem 2 blocos aqui, né, primeiro e segundo versículo, e a partir do verso 3, nós temos uma ruptura no raciocínio, na lógica, né? Alguns estudiosos diziam que, inicialmente, esse texto provavelmente eram 2 salmos separados que foram unificados. Eu creio que não. Eu creio que, na realidade, o salmista aqui está invertendo a lógica, né? Porque o que ele fala? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, literalmente aqui no hebraico, né? Um presente que Ele nos dá. E olha que interessante, né? Nos primeiros versículos nós estamos falando de trabalho.
no segundo versículo nós estamos, né, a partir do terceiro versículo, no segundo bloco, nós estamos falando de presente. Ninguém trabalha por presente, meus irmãos. Imagina só, né? Você é convidado a fazer um serviço, você é convidado a fazer um trabalho, alguém chega e fala assim, ó, salário no final do mês não é um presente misterioso. Ninguém faz isso, né? Vou chamar aqui, alguém faz um orçamento e tal, fala assim, olha, esse é o seu preço? É, mas ó, não vou pagar esse salário, no final eu vou te dar um presente. Não, a lógica é totalmente diferente. Por quê? O salário é algo, entre aspas, devido. Né? Você trabalha para que você tenha determinado retorno. O presente não. A gente não tem expectativa de um presente. Né? Pode ser até que aconteça, mas o presente é um presente. Ele pode vir ou não, né? Depende ali da generosidade, das possibilidades. Às vezes, né, você chega em casa e tem um presente, né? A gente tem datas que nós presenteamos as pessoas, mas o presente é algo gracioso, que alguém dá de bom grado. Então, olha que interessante, o Senhor cuida de nós, né? Além dos exemplos que nós tivemos nos 2 primeiros versículos, a gente pode realmente descansar, por quê? A própria, né, o exemplo do filho. Se hoje nós ainda temos, né, certos mistérios na concepção humana, imagina naquele período, né, as pessoas entenderem o que era uma gestação, o que era uma concepção. Era algo extremamente divino. Né, literalmente, no descanso, né, aquela vida ia sendo gerada. Então, olha que contraste que o Senhor faz. Então, enquanto a gente pode nos dedicar para edificar uma casa, né, através dos filhos, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, nós temos um lar. Enquanto nós nos preocupamos, né, muitas vezes, em, através do nosso autoesforço, gerar segurança, através dessa relação comunitária, familiar, o Senhor estabelece o cuidado. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia, não será humilhado. Cuidado, segurança. É óbvio, meus irmãos, que assim como a casa e assim como a cidade, os filhos aqui não são filhos literais. Né? Ele está falando da comunidade, do povo de Israel. O principal cuidado, né, a principal mensagem dos profetas, depois o Novo Testamento continua, né? Qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, né, os nossos pais na fé, os nossos irmãos na fé, os nossos filhos na fé, nos sustentam nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, naquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar na nossa vida, o Senhor estabelece essas relações, para que nós possamos transformar a nossa vida e para que as nossas atitudes, os nossos projetos, o nosso trabalho seja abençoado e frutífero. Né? Eu creio que o Salmo 127, ele pode ser colocado muito próximo do capítulo 15 de João. Né? Jesus fala que nós devemos permanecer em Cristo. E não é um permanecer inativo, é um permanecer para frutificar. Então, como nós ouvimos, né, nas nossas últimas séries, tanto a nossa relação familiar, nossa relação comunitária, o nosso trabalho, o nosso esforço, todos eles devem estar aos pés da cruz. Nós devemos permanecer naquele que pode trazer vida, transformar as nossas escolhas, e assim nós podemos descansar, conhecendo e reconhecendo quem Deus é em nós. Gostaria de convidar o Ministério de Música, gostaria de orar pela sua vida, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem feito e assim descansar nos nossos projetos. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida a uma caminhada, Deus, de encontro contigo, como eram os salmos de romagem,
mas uma caminhada de reflexão. Enquanto nos aproximamos do Senhor, nós devemos olhar para nós, entender as nossas limitações, as nossas dificuldades, à luz de quem o Senhor é. Então, ó Pai, que nós possamos abrir mão, ó Pai, muitas vezes das nossas prioridades distorcidas, sejam, ó Deus, para que nós, quando nós buscamos algum status, seja, ó Pai, nos empreendimentos que muitas vezes a gente busca satisfação do nosso coração e só encontramos vazio. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor edifique a nossa casa. Nós queremos abrir mão, ó Pai, da nossa autossuficiência, ó Deus, em relação aos nossos projetos de segurança. Nós queremos, ó Pai, ouvir do Senhor e da comunidade, ó Pai, de pessoas que estão próximas de nós, aquilo que realmente importa, aquilo que vai nos tornar, ó Deus, pessoas mais parecidas com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter um lugar aqui, ó Deus, em que nós possamos abrir os nossos corações e que nós possamos, ó Pai, revelar, ó Deus, e muitas vezes sermos confrontados com as nossas raízes, ó Pai, ou com a nossa sedução pecaminosa. Nós queremos abrir mão disso aqui. Queremos pedir, ó Pai, que esse lugar, que essa igreja, que essa comunidade seja um local de transformação, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, na segurança da nossa casa. Que nós não sejamos, ó Pai, soldados, sentinelas, ó Deus, inúteis, ó Pai. Queremos também te pedir, ó Deus, que nós possamos descansar em Ti. Que nós possamos, ó Deus, colocar os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, num descansar confiante, reconhecendo, ó Pai, o Teu caráter e a Tua graça. O Senhor ama, ó Deus, derramar bênçãos, ó Pai, não naqueles que trabalham mais, mas naqueles que confiam mais, naqueles que descansam mais. E que nós possamos, ó Deus, termos filhos, ó Pai, termos, ó Deus, uma família de fé, aqui gerado, ó Pai, no cuidado, ó Deus, aqui, Senhor, realmente preocupado, ó Pai, em oferecermos a cada um daqueles que se aproximam de nós, ó Deus, cuidado, amor, repreensão, um amor, ó Pai, que transforma, ó Deus, uma relação, ó Deus, que tem objetivos, ó Pai, pautados não no nosso orgulho, não na nossa estupidez, ó Pai, mas naquilo que o Senhor trouxe de exemplo para nós. Naquilo que Cristo, ó Pai, nos ensina, para que nós possamos permanecer no Senhor e assim darmos frutos, ó Pai. Eu te peço e te agradeço a começar em mim, Senhor. Amém. Todos aqueles que podem ficar de pé, vamos cantar juntos essa canção.